Olá, tudo bem? Bem, vamos lá, gente. Eu quero compartilhar um pensamento com vocês. Por um acaso vocês já participaram de algum momento que vocês julgaram importante e quando você começou a procurar as melhores palavras para expor, você acabou se perdendo no que você estava falando? Uma vez eu estava participando de uma entrevista de emprego que eu julgava muito importante. E eu estava tão focada em falar as melhores palavras, eu estava tão focada em falar as coisas certas, que eu acabei esquecendo o fator principal, que era ser eu mesma. Eu estava tão tensa em acertar tudo que eu fiquei preocupada demais e acabei não mostrando quem eu era. Eu lembro que teve uma hora que o entrevistador me fez uma pergunta bem aleatória, algo que era pessoal sobre mim. E quando ele fez aquela pergunta, eu fiquei totalmente perdida. Eu não sabia como responder. Eu não sabia como encaixar aquela resposta naquilo que eu estava dizendo naquele momento. Sabe por que eu tô te falando isso? Porque às vezes a gente fica tão focado, tão preocupado no que a gente vai falar, que a gente esquece o principal, que é ser sincero, mostrar quem realmente nós somos. Lá em Mateus 6, Jesus ele está conversando com os discípulos e ele fala com os discípulos sobre as doações, ele fala com os discípulos sobre jejum, ele fala com os discípulos sobre oração. Muitas pessoas jejuavam para mostrar aos outros que jejuavam, elas oravam em voz alta, procurando as palavras mais impressionantes para mostrar para os outros que oravam. Jesus ele não estava ali para fazer as pessoas orarem, porque as pessoas já oravam. O que ele ensina, quando ele cita até mesmo o Pai Nosso, é termos um relacionamento com Deus, é sermos sinceros. Ele está basicamente falando para os seus discípulos que quando eles forem orarem, é para eles entrarem no quarto, trancar a porta e ali eles falarem com Deus. Quando Jesus está falando de quarto, ele não está falando só de uma questão de um espaço físico. Jesus está falando que a oração, ela requer intimidade. Não é só sobre o que eu vou falar, é sobre ter intimidade com o que eu estou falando. Geralmente eu fico muito tenso quando eu vou falar algo com alguém que eu não conheço, porque eu fico preocupada como aquela pessoa vai interpretar as minhas palavras, sabe? Jesus ele não está preocupado com as palavras, as melhores palavras que você vai falar na sua oração. Jesus ele não está preocupado com as maiores notas que você vai alcançar no teu momento de adoração. Jesus ele não está preocupado com a quantidade de horas que você vai fazer de jejum. Jesus ele só quer me ensinar e te ensinar a ter um relacionamento sincero com ele. Pode ser que a sua oração seja de 20 minutos, mas se ela for sincera, com certeza vai ser uma oração atendida, ouvida por Deus. Pense nisso. Haja com sinceridade diante dele. Haja com sinceridade diante de Deus. Porque ele quer um relacionamento com você. Ele quer intimidade contigo. E você só vai ter intimidade sendo você mesmo. Não tente ser outra pessoa, não tente falar algo que outra pessoa falaria. Seja só você mesma, diante do seu quarto, diante de Deus, e fique tranquila, porque ele vai entender exatamente aquilo que você está querendo dizer para ele, tá? Então, por favor, não esquece nunca dessa palavra, presta bem atenção. Não fique preocupado em fazer coisas. Não fique preocupado em criar situações, não fique preocupado em criar ambientes, não fique preocupado com o que os outros vão pensar a seu respeito, em respeito a você e o seu relacionamento com Deus. Presta bem atenção nisso. Foque no teu relacionamento, porque nenhuma atitude vai superar o relacionamento e intimidade que você tem com o Pai. Não se esqueça, ele é teu pai. E presta bem atenção. Olha para o céu e diz valeu, Deus. Porque Deus sempre tem uma palavra pra gente. Valeu, tchau, tchau.